escolheu um tema diferente para conversar e acredito que um tema que interessa a todos nós, porque faz parte do nosso dia a dia, ou pelo menos deveria fazer parte do nosso dia a dia. E quando essa nossa função está afetada, isso traz vários tipos de comprometimento para várias áreas da nossa vida. A gente vai falar sobre insônia e para isso o Dr. Beto está aqui com a gente para conversar um pouco, não é isso? Bom, agradeço o convite por participar desse vídeo, né? E desse tema tão interessante que é boa parte da nossa vida, né? O sono. E todos nós já tivemos uma experiência de passar uma noite mal dormida e já experimentamos alguma sensação de mal-estar, de desconforto por conta disso, né? Então, primeiramente, né, é muito importante a gente entender que a insônia, né, ela consiste em uma incapacidade da pessoa começar a dormir ou mesmo de manter o sono ao longo da noite, resultando numa situação de sono não reparador, aquela pessoa que acorda pela manhã com sinais, né, de esgotamento, sinais de cansaço, típicos de uma pessoa que a princípio não conseguiu repousar durante a noite, né? Então isso é insônia. E a insônia, a gente considera que ela seja em grande parte um sintoma, né, e não uma doença em si. Existem as insônias que isoladamente elas correspondem a um transtorno específico da arquitetura do sono, de como o sono ele acontece, né? Mas a maior parte dos casos de insônia, ela é um sintoma de algo que está perturbando esse funcionamento, né, de uma forma externa àquele funcionamento normal que o cérebro desempenha, né? Então isso seria a insônia, a incapacidade de um repouso adequado, né, de restauração da energia e das funções todas ao longo da noite. E faz diferença, por exemplo, eu não consegui dormir, mas eu passei a noite inteira deitado na minha cama. Eu vou conseguir estar bem no dia seguinte? Na verdade, os estudos todos mostram, né, ao longo das décadas o estudo do sono vem mais do que secular, né? E desde de Aristóteles, né, os filósofos gregos já estudavam e procuravam entender o que era o sonho, né, o que acontecia durante o sono. Então, situações em que a pessoa faz, por exemplo, um exame que avalia o sono durante a noite, que se chama polissonografia, muitos têm o sono completamente preservado durante a noite e acordam com a sensação de que não dormiu nada. Enquanto outras pessoas, como na apneia do sono, elas têm um sono entrecortado frequentemente ao longo da noite, muitos episódios de despertar, e quando elas acordam, elas têm uma impressão contrária, de que, nossa, eu dormi tão bem, tanto, e estou cansado, como pode isso? Então, dependendo do tipo de problema, do problema da insônia, de sua causa, isso pode acontecer. Então não é algo absoluto, vai acontecer diferentes formas de compreensão ao longo disso, né? Diferentes circunstâncias da minha vida também podem alterar a minha qualidade de sono ou a minha vontade de dormir, por exemplo? Isso aí acho que vai, para uma próxima conversa, a gente pode entrar em detalhes bem mais específicos, né? Porque é uma variedade de situações, né? Como eu expliquei, pessoas que aparentemente dormiram bem e estão acabadas pela manhã, e pessoas que têm a impressão de que não dormiram nada. Também tem essa sensação de desgaste, mas eles tiveram uma noite de sono. E ainda tem as percepções erradas, né? Então, assim, isso vale a pena a gente abordar quando viermos a discutir a questão da higiene do sono, que eu acho que é o ponto final dessa conversa, né? Que é fundamental de ser recordado a cada conversa que a gente vai ter em relação ao sono, né? Acho que para as pessoas entenderem como é o sono normal da população, cerca de 80% das pessoas, né, de cada 10, 8 pessoas tem um sono que é mediano, quer dizer, em torno de 8 horas de sono, aquilo ali é o adequado, é o suficiente para a pessoa ter uma restauração de suas funções. Mas a gente tem cerca de 10% que são chamados de dormidores curtos. Quer dizer, essa pessoa com 5 horas e meia de sono, né, ela já está pronta para, né, tá restaurada
Então eles são chamados de dormidores curtos. E tudo bem isso, mesmo que ele durma só 5 horas, não é uma regra que tem que ser cumprida sempre. Não, 7 a 8 horas. Isso é individual. Na população a gente vai encontrar pessoas que com poucas horas de sono ele já está pleno. Enquanto há pessoas que são os dormidores longos, que correspondem a mais ou menos 10% também da população, que vão precisar de 11, 12 horas de sono para poder restabelecer. Então, na população geral, a gente tem esse funcionamento natural. E aí é que começa aquela situação do estilo de vida, da profissão, das expectativas, dos hábitos. Quando eles não se encontram com essa necessidade, imediatamente vai ocorrer então uma má restauração das condições orgânicas através do sono, né? Então, assim, o parâmetro, na verdade, é quão bem eu me sinto no dia seguinte e quanto eu consigo desenvolver as minhas atividades. Porque tem muita gente que fica preocupada com a quantidade de horas que dormiu. Então, assim, deduzem que não dormiram bem porque dormiram, de repente, menos de 7, 8 horas, mas se estiverem funcionando com tranquilidade, sem grandes dificuldades, isso significa provavelmente que ele é um dormidor curto, ou seja, ele tem menos necessidade de horas dormidas ao longo da noite, é isso? Normalmente seria necessário fazer uma agenda, um diário de sono, para poder identificar aonde está havendo falha e se a gente consegue identificar esse comportamento. Mas é uma minoria, a maioria tem esse número médio de horas, né, de 8 horas. E outro ponto é que essa situação, quando a pessoa fica preocupada em dormir aquela quantidade, às vezes é o que gera ansiedade que vai perturbar o sono. E quando ela não pensa necessariamente nisso, o sono vem naturalmente, né? Porque o sono ele é resultado de um processo de relaxamento. Então, quando você dá um subcomando, você diz eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, na verdade você interpreta que você tem que fazer alguma coisa. E aí você se prepara muito mais rápido para o outro dia do que necessariamente para relaxar. Aí a gente entra num outro tópico muito interessante em relação ao sono. Gente, vai ter desdobramentos dessas orientações, tá? A conversa é bem longa, né? Mas assim, como é que ocorre com o ser humano desde que ele nasce? Então, desde que a gente nasce, ocorre um aprendizado em relação ao que é o sono. A gente tem aquele funcionamento pré-determinado e que ao longo do tempo e das necessidades ele se modula, ele se organiza. Então não deixa de ser um aprendizado. Por isso que nas crianças que são ensinadas ou meio que adestradas a dormirem só com o balanço da rede, só no colo da mãe, já são hábitos ruins que vão gerar problema, né? Então assim, a criança ela tem uma necessidade de sono muito grande, né? Se a gente for observar o bebê, ele acorda e dorme frequentemente, ele vai despertar geralmente quando está com fome, ou quando precisa ser trocado, ou quando está com alguma dor. E aí ele volta a dormir. Em cada fase que ele inicia o sono, ele libera o hormônio de crescimento, porque ele tem a necessidade de crescer rápido para adquirir independência e segurança, porque os outros animais já nascem correndo, ele rapidamente fica de pé por conta do perigo da natureza para eles. E a gente, os pais, protegem o tempo inteiro. Então, quando o bebê está em processo de crescimento, ele dorme e acorda frequentemente, né? Na medida que a infância vai seguindo, aí começam então outros tipos de informações. Então a gente costuma dizer que são marca-passos. O nosso corpo ele tem pontos de referência, que são tanto dele próprio, pontos internos do nosso funcionamento enquanto organismo, e a gente tem os pontos externos. Então assim, eu costumo chamar de marca-passos biológicos, é assim chamado, né? A questão da liberação hormonal, do ciclo hormonal desde a criança. O cérebro aprende a reconhecer quando está quente ou quando está frio, quando tem mais luz, quando tem menos luz. Então isso vai sinalizando para o cérebro a hora que ele deve apagar, né? Entrar em sono, e quando ele deve estar disperso. E é por isso que hoje, por exemplo, a arquitetura procura manter a luminosidade das casas, e o excesso de luz nas casas à noite vai gerar aquela situação de hiperestímulo, né? Então isso aí procura já tentar corrigir a alteração que a gente faz na nossa natureza, né? Então tem esses marcapassos biológicos que vão envolver a liberação de cortisol, de hormônios, e eles vão modular essa cadência do sono. E tem os marcapassos sociais, que é o horário de ter que acordar para ir para a aula, o horário de ir para o trabalho,
né? Isso significa que a rotina acaba ajudando você a manter uma qualidade maior de sono. Exato. E a gente pode ver que quando a gente sai de férias, ou mesmo quando chega o fim de semana, que é muito ruim, as pessoas saem daquela educação de horário, né? E vem aquela insônia do domingo à noite, por exemplo. Você quebrou completamente a disciplina, a harmonia do sono que vinha durante a semana. Às vezes a pessoa chega no fim de semana, nossa, agora eu vou dormir muito para recuperar. O sono não recupera. Sono perdido é desgaste para o organismo. Então você deve manter uma rotina e vai fazer parte das orientações das medidas de higiene do sono, você ter uma regularidade, tanto no horário de dormir quanto para acordar. O fato de ocasionalmente, um evento, uma festa, você sair dessa rotina não significa problema. Mas quando isso se torna algo rotineiro, você vai caminhar para uma insônia crônica, provavelmente, né? Acho que assim, a gente conseguiu apresentar a ideia, né, do que é o sono, do que é a insônia, qual a importância da gente manter a qualidade de sono no nosso dia a dia. E aí a gente vai ter outros vídeos que vão dar seguimento a essas orientações, a essas preocupações. E aí assim, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma sugestão a respeito desse assunto, vocês podem mandar pra gente, ok? Ok. Até a próxima.